Fala, turma! Estamos começando mais um episódio do nosso Pod Café. Um espaço onde a gente dá aquela pausa no corre do dia a dia para conversar, refletir de verdade e se entender. E hoje eu trouxe uma convidada mais do que especial, que sabe muito bem o que é dar uma pausa no dia a dia, parar, pensar, refletir, mas também sem perder a essência do interior, que é o que a CB faz de melhor no seu dia a dia, no meu dia a dia, na nossa vida, certo? Então, hoje eu trouxe para conversar comigo a influenciadora, cantora, modelo, comunicadora, enfim, o povo, a Barbie Funções, Aline Marques. Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu tô empolgada para as nossas conversas de hoje. Vamos ver o que vem por aí. Mas, enfim, tô muito feliz mesmo de estar aqui, de poder conhecer um pouquinho mais do Pod Café. E é isso, acompanhe com a gente até o final. Aline, aqui no Pod Café, uma das coisas que a gente sempre faz para abrir, porque eu quero denunciar, inclusive, aqui a Aline, gente. A Aline também não é muito do café. Mas a gente, agora que ela conheceu a CB, ela vai mudar isso. É. Já bebeu um monte de coisa Milagres aqui nos bastidores. acontece. Eu experimentei. Mas assim, sabe aquela santo de casa faz milagre, né? Lá em casa, meu pai é cafeicultor, então tem café todo dia. Ele leva pra dentro de casa. Mas eu adoro um café com açúcar, né? E o pessoal não gosta de café com açúcar, então eu não bebo. Mas não, mas fiquem em paz, que de pouquinho vocês vão levar um cafezinho pra experimentar lá. Vocês vão ver que né? a doçura é diferente. Seu irmão aqui nos bastidores já provou, gostou. Exato, ele já deu o nome dele no café, viu? O que eu não bebi de café, ele fez a parte dele. Mas aqui a gente sempre abre com a pergunta. Eu vou trocar, porque você está tomando uma das nossas limonadas. Muito gostosa, então, por sinal, porque eu já dei uma bicada, viu? Você está tomando a sua limonada com o quê? Com coragem, com medo, com receio? Pra gente abrir esse papo aqui. Com esperança. Bem, assim, trazendo essa coisa de sonho, de inovação, sabe? Eu tô bem esperançosa. Eu achei bonito isso. Você é uma pessoa que nasceu em uma cidade, para quem não sabe, gente, a Aline é de Campos Gerais, uma cidade que fica aqui no interior do sul de Minas, né? Não sei de onde você está assistindo esse podcast nesse momento, mas é uma cidade do interior aqui de Minas Gerais. É uma cidade relativamente pequena, né? Sim, tem 28 mil habitantes. É pequenininha, é uma delícia. Eu sou suspeita para falar também, gente. Já vivi bastante lá. E ao mesmo tempo que você é de lá, você faz muitos trabalhos para vários lugares. Então, a sua marca, no caso, Sim. você, Aline Marques, expande e atravessa muitas fronteiras que vão para além de Campos Gerais. Mas o que eu acho muito interessante, porque eu te acompanho, é que você sempre leva um pedaço de Campos Gerais com você, aonde quer que você vá. Como você consegue fazer isso? Como você concilia isso na sua vida? Então, eu acho que é uma coisa assim que já tá enraizada mesmo, sabe? Porque Campos Gerais não é só a minha cidade natal, como também é a cidade que eu fui criada, que eu cresci ali, que eu vivo a minha vida ali, ainda moro ali, mesmo, né, igual você falou, tendo essa flexibilidade de trabalhar em outros estados, em outras cidades. Ali é onde eu nasci, eu aprendi as coisas, eu vivi muito tempo na roça também, não cheguei a morar na roça, mas eu passava as minhas férias na roça, então vendo meu pai colher café, trabalhar, me educar ali no meio do campo, e a minha mãe também, a minha avó, ela era costureira. Então, tipo assim, tem essa coisa de interior, de afeto, de proximidade, e aí quando eu vou para fora para trabalhar, isso vem comigo, sabe? Esse acolhimento, essa coisa de interior mesmo. E eu acho que nem se eu quiser, eu consigo desvincular, exatamente. É até engraçado que esses dias eu fiz o meu primeiro trabalho no Rio. E aí, o pessoal, tipo assim, são culturas diferentes, né? Não é que as pessoas são muito fechadas, é a cultura delas. E aí eu falo assim, que é até engraçado, eu tava conversando com meu irmão, porque eu sou muito assim não muito de querer agradar todo mundo, mas de cumprimentar todo mundo, de dar um sorriso. E aí toda hora eu me pegava, passava alguém, eu tava assim. Rindo E às vezes a pessoa
não correspondia, porque ela nem passa pela cabeça dela que esse é meu jeito de cumprimentar, nem nada, e a pessoa passava sério, eu ficava assim, ai, meu Deus. E aí depois, tipo assim, na hora, eu não tinha me tocado disso, mas depois eu fui pensar, eu falei, essa é a minha cultura, essa cultura de ter esse... de cumprimentar mesmo as pessoas, de querer ter esse afeto, esse carinho, e eu tava longe de casa, tava sozinha, então eu acho que eu tava buscando isso também, né? Então, eu acho que é isso, é mais da essência mesmo, e eu carrego isso comigo, eu acho que não tem como mesmo desvincular. Quando a gente nasce assim em cidade menor e tal, a gente tem aquele apego com a nossa cidade natal. E você comentou agora que você fez recentemente um trabalho, né, pela primeira vez ali no Rio de Janeiro. Para você também, como que é isso de, nossa, eu vou colocar minha cara no mundo e vou fazer isso mesmo e eu quero? Porque eu, por exemplo, eu nasci em uma cidade maior, me mudei para uma cidade menor, depois voltei para a cidade maior, voltei para pequena, mas eu demorei muito tempo no meu processo de pessoa ali, de entendimento de vida, para falar, nossa, não, eu acho que eu posso ir para lugares maiores, sim, sem perder a essência do que eu aprendi ao longo da vida e tá tudo certo. E às vezes voltar de novo, né? Ir para um lugar maior, voltar para um lugar menor, eu acho que é uma jogada bem legal. Então, eu sempre, assim, desde criança, eu sempre fui muito desapegada, assim, sabe? Convivo muito com os meus pais, tenho um apego emocional com eles, mas quando eu preciso fazer alguma coisa, quando eu quero fazer alguma coisa, eu me desprendo, assim. Então, eu sempre passei férias fora. Em São Paulo mesmo, eu tinha 5, 7 anos. 5, 6, 7 anos, não lembro agora. Mas eu já ia passar férias na casa da minha tia, assim, sem os meus pais. Então, eu sempre fui muito de ir para outros lugares, de dormir na casa de outras pessoas. E aí, eu acho que hoje em dia isso reflete no meu trabalho, porque aí, quando eu preciso ir, por mais que a gente fica ali com aquela insegurança, tipo, de primeira vez, o que eu vou fazer, né? Às vezes sozinho. Eu vou, sabe? Com a cara e a coragem, eu falo que eu sou muito corajosa. Porque várias vezes eu precisei, corajosa e impulsiva, não sei, ali tem Não uma sei onde balancinha, controlar isso. Mas assim, várias vezes que eu quis ir fazer alguma coisa pra fora, que eu tive que sair da minha cidade, que eu tive que sair de dentro da minha casa, na hora que eu percebi, eu já tava lá no lugar fazendo. Então, tipo assim, por mais que eu tenha que sair da minha zona de conforto, eu vejo muito essa questão de coragem mesmo, sabe? De dar a cara a tapa, ver o que vai acontecer. Se não der certo, eu sei de onde eu saí, para onde eu tenho que voltar. Então, é mais nesse sentido mesmo. Nessa questão que você trouxe de ser... Eu brinco que é bicho solto, né? Minha mãe fala que eu sou bicho solto, que ela me criou pro mundo. Minha mãe é assim, que eu morei um tempo com minha mãe, depois morava com meu pai, depois... Uma bagunça, cada hora em uma cidade. E hoje isso reflete muito na minha vida. Tanto que eu moro em uma cidade onde minha mãe não está aqui, minha família não está aqui. Tive uns probleminhas para entender que estava tudo certo estar longe. Mas, Sim. ao mesmo tempo, eu sinto que é algo necessário até para propor condições e experiências melhores para minha família. Eu vi que você falou bastante de sua mãe, do seu pai, o seu irmão, que é assim, que não te acompanha, está aqui com você. Como conciliar isso? E não, assim, a gente precisa sim se desprender, mas como ainda manter ele por perto? Quando você está longe, como que é, assim, para você? Então, você pegou num ponto que, assim, atualmente, inclusive, tem sido um dos meus temas na terapia, aquela minha mãe vendo isso. Mas é porque, igual eu te falei, eu sempre, desde a minha infância, eu sempre tive muito próximo dos meus pais mesmo, a gente sempre teve esse contato. Então, pra tudo, a gente sempre tá junto, a gente mora junto, férias, a gente tava junto, a não ser quando eu ia viajar, mas a gente sempre tá junto, sempre procura fazer coisas juntos. E aí, quando eu me vi nessa posição de ter que decidir ir embora ou ficar nessas viagens, o que mais pesa pra mim é a questão de não estar em casa com os meus pais. Porque pega muito também a questão de, tipo assim, eu tenho que ir atrás dos meus sonhos, eu tenho que conquistar as minhas coisas, até mesmo por essa questão que você disse, de trazer também oportunidades diferentes para minha própria família, né? Uma coisa diferente também para eles vivenciarem. Quando a gente abre uma porta da nossa vida, a gente também traz as pessoas com a gente, Sim. né? Mas
essa questão da distância, de ficar longe, às vezes acontecer alguma coisa e não tá ali para ajudar, para, sabe, para acompanhar de perto. Então, isso é uma coisa que pega muito para mim. Eu não deixo de ir, eu não deixo de fazer o que eu tenho vontade. E, graças a Deus, os meus pais sempre me apoiaram muito, sabe? Eles aconselham, falam coisas que realmente, às vezes, a gente, com a maturidade que eu tenho atualmente, eu não enxergo. Eu escuto muito o que eles passam para mim, mas eles falam, se é sua vontade, vai. Mas é assim, 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 assado. Com várias ressalvas. Depois não vai falar que eu não avisei. Não, coloca várias observações. Entendeu? Mas assim, eu falo até mesmo da escola, quando eu me formei no 3º ano, eu ainda não sabia o que eu queria fazer de faculdade, e eu não senti uma pressão da parte deles para isso, porque eu, de fato, não sabia o que eu queria fazer. Mas eu sempre tive comigo que em algum momento eu queria ir morar em outra cidade para descobrir alguma coisa diferente. Então, por mais que eles aconselham, eles querem sim que eu cresça, eu e meu irmão, que a gente tenha um futuro, né, que traga bons frutos pra gente, tem essa questão de ter esse pé atrás, tipo assim, se eu for embora, se eu for fazer, tem que deixar eles também. Eu vou então, perder assim, um pouco da vida. Exatamente. É justamente isso, perder um pouco. Então, às vezes eu fico com o pé atrás, sabe? Mas aí, ao mesmo tempo, eu falo assim, eles já têm a vida deles formada, eu preciso fazer alguma coisa. E, às vezes, tipo assim, esse medo, nem vai acontecer essas coisas que eu tô imaginando de ter esse distanciamento, porque eu falo pelas oportunidades que eu tenho mesmo. Eu ainda moro com eles e a minha agenda... Eu tô aqui em Varginha hoje, a minha agenda ela me dá essa flexibilidade de trabalhar em outros lugares e ao mesmo tempo retornar para casa, de aproveitar sabe? eles. Sim. Então, assim, dá esse medinho de ficar longe, de não ter tanto contato quanto antes, porque, igual eu falei na minha infância, até a minha adolescência, a todo momento eu sempre tive eles ali para recorrer caso alguma coisa acontecesse, para viver um momento alegre. E no trabalho do Rio mesmo, foi uma experiência que eu acredito que eu precisava muito viver no momento, que era eu e Deus, literalmente. Eu tava sozinha ali, então eu tava no momento feliz. Rio de Janeiro e um sonho de vencer. Literalmente. Eu e o Rio de Janeiro. E aí, eu tava ali vivendo um sonho, uma coisa, assim, muito alegre. Eu tive que fazer isso, aproveitar isso sozinha. Claro, né? Eu ligava pra eles, mas era algo mais virtual. E presente ali mesmo era eu. Se eu passasse por algo... Eu passei por um problema, passei perrengue. Era eu, exato. Era tudo eu. Eu achei muito interessante, assim, de verdade. Quando eu vi você indo pro Rio de Janeiro, porque como eu falei, né, pra vocês aí que estão assistindo, eu cresci uma boa parte da minha vida na mesma cidade que a Aline. E é uma cidade muito pequena. E, às vezes, quando a gente vem de cidade pequena, a gente tem a perspectiva da cidade pequena. De estar na cidade pequena. Eu mesmo tinha muito essa cobrança, tipo, nossa, eu quero ir embora, mas... E aí? Vou perder minha vida inteira. Estou renegando minhas raízes, porque... Por ter uma vontade dentro de mim de não estar aqui nesse momento da minha vida, por entender que não é o lugar para eu ficar. Mas, ao mesmo tempo, o que é perder? O que... Sabe? A nossa geração, ela tem muito essa autocobrança de ficar, tipo... Não, eu tô errada, é muito extremo. Acho que os sentimentos, eles são muito extremos, é muito demais. E, do mesmo forma que você disse que a sua mãe, ela põe várias ressalvas, a minha mãe, ela põe várias observações. Não porque é assim, 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 assada, mas você faz isso, filha. Vai! Mas é isso, sabe? Mas ela, que assim que não, ela sempre foi o motor que falou, não, você tem que ir mesmo. Tipo, o que você vai ficar fazendo aqui? Se não é o que você quer, esse desejo de estar, de circular em qualquer lugar, assim que seja, às vezes é muito louco. Recentemente eu fui também para o Rio de Janeiro, a trabalho. A gente estava lá na mesma data. Na mesma data. Só que eu tinha, que assim que não, uma rede de apoio, porque eu tenho companheiros que estão no Rio de Janeiro. Mas também é tudo, né? A cidade é aqui, o negócio é lá, se acontecer, já foi, acabou, era eu e eu. Mas foi tão valioso. E no seu caso, quando eu vi você indo pro Rio de Janeiro, quando eu vi os stories, eu falei assim, gente, que máximo. Pra mim foi o máximo, por quê? E aí, voltando na questão de cidade pequena. Porque, às vezes, as pessoas do próprio município que te acompanham não têm essa perspectiva de que dá, sim, para ir para outros lugares. E quando eu vi você fazendo isso, eu falei, que massa.
Porque outras pessoas também, às vezes, né, se sentem motivadas com isso. Você é uma influenciadora grande ali na cidade. Então, como é também para você essa questão de, tipo, gente, estou criando asa, voltando para minha cidade, mas estou mostrando para outras pessoas que é possível a gente influenciar mesmo. Esse sentido do influenciar, isso tem algum peso, assim, Tem. no seu dia a dia, quando você vai tomar essas decisões? Tem. E uma responsabilidade muito grande também, porque, assim, hoje em dia muita coisa mudou, né? Então, fica mais maleável. Mas no início mesmo, quando eu comecei a trabalhar como influenciadora, na verdade, assim, eu acho que desde criança, como eu viajava muito, assim, ia pra São Paulo, eu cresci com essa coisa, tipo assim, quero ir pra São Paulo, quero viver uma vida em São Paulo. Eu sempre tive isso, eu sempre gostei de São Paulo. Não é porque eu não gosto da minha cidade ou porque eu não quero fazer algo ali. É algo que tá dentro de mim, não tem como mudar. E aí, no início, quando eu comecei, eu sentia, não só quando eu comecei, mas sempre, assim, eu sentia uma certa resistência sobre falar que tinha que sair da cidade, porque algumas pessoas, elas enxergam isso como se a gente estivesse desmerecendo a cidade que a gente cresceu, que a gente nasceu, como se a gente não pudesse fazer algo por ela. Mas não é nesse sentido, né? Cada pessoa tem o seu sonho, tem o seu merecimento, e tem gente que sonha crescer dentro da cidade, crescer a cidade, e tem gente que simplesmente sente a necessidade de ir para fora. Então, hoje em dia, eu tento trazer isso também para justamente não passar essa imagem de que não é porque eu não gosto de Campos Gerais que eu não quero estar em Campos Gerais, mas eu enxergo também o meu trabalho em outros lugares, fazendo outras coisas, tendo outras experiências, porque justamente a cidade é uma cidade pequena, ainda não tem uma estrutura muito grande e que me dá outras possibilidades também. Então, se eu quero outras possibilidades, eu tenho que buscar fora. Mas também mostrando essa parte, tipo assim, que eu posso voltar também, que eu posso retornar e que eu posso também construir alguma coisa ali de alguma forma, dessas experiências que eu tenho fora, né? Claro que, assim, é uma outra conversa, é uma outra... um outro trabalho a ser feito, mas se for da vontade da pessoa crescer, ir para fora, voltar e crescer dentro da cidade, tudo pode acontecer. Tudo é possível, Tudo né? é possível, exato. Porque, assim, as coisas elas vão se modificando, vão se moldando. Então, pode ser que agora eu tô aqui falando para você que eu tô crescendo dentro da minha cidade, meu intuito é crescer em outras áreas, em outras cidades também, em outros estados, mas pode ser que, sei lá, daqui um mês eu mude de ideia e falo, não, eu quero crescer dentro da minha ficar cidade. aqui mesmo. Exato. Mas o legal, tipo, também, às vezes, de estar em outros lugares, é que, assim, que não, você leva a cidade para outros lugares. Hoje, o meu trabalho, ele me possibilita ter conexão com muitos lugares, né? Sim. Hoje, na CB, a gente fala com pessoas do Brasil inteiro. E isso é valioso demais, assim, para mim. Entender quantas vidas, assim, a gente pode alcançar a partir do nosso trabalho. Só que toda conversa que eu vou ter, todo mundo vira assim, você é mineira, né, Beatriz? Mas eu, lá no Rio. Por conta Todo do mundo tava me sotaque, chamando. porque hoje eu tenho esse sotaque, né? É bem Mas característico. eu gosto tanto. Eu adoro. Exato. E antes eu tinha um pavor, ficava tipo, gente, Ninguém não, pode eu saber nasci que eu em sou São mineira. Paulo. Tipo, Como gente, assim, eu mana? sou paulista, como assim? E hoje, pra mim, é tão gostoso e valioso falar, eu acho que eu sou mineira, sim. É muito gostoso. Sim, porque é um jeito tão acolhedor, tão gostoso, e mostrar também, né? A gente tem falado aqui da cidade e tal, virar para a pessoa e falar, nossa, minha mãe morou e mora ainda em Campos Gerais e eu morei também em Campos Gerais. E outras pessoas virarem e falar, Campos Gerais? Que? Gente, o pessoal pergunta o que é Varginha, tá? Se eu não falar que é um ET... E olha que engraçado, quando eu falo... falo... é massa demais. Quando eu falo que eu sou de Campos Gerais, aí eu tenho que explicar as cidades ao redor, né? Daí eu falo Varginha, eu falo Alfenas, Poça, aí o pessoal, sei. Mas assim, a cidade mesmo, às vezes a pessoa não sabe. É sensacional e é tão bom poder explicar pra pessoa. Eu adoro explicar pra pessoa, gente, a cultura. Sim. Você não sabe o que você tá perdendo, meu comida. querido. A comida, a cachoeira lá de Campos Gerais. Você tem que ir lá, meu filho. Você não conhece. É muito gostoso isso. E eu acho que esse é um dos modelos de trabalho. Sim. Levar... E aí não é renegar. Se estivesse renegando, ia ser, nossa, pelo amor de Deus. Nem fala dessa cidade pra mim, pelo Exato. amor de Deus. E aí entender isso e ter
esse entendimento da parte dos outros também é um pouco complicado. E sabe o que é interessante? Por exemplo, quando eu vou fazer esses trabalhos fora, e aí eu conheço pessoas novas, faço network, e a pessoa começa a me acompanhar. Aí, quando eu volto para Campos Gerais, eu gosto de postar as coisas de Campos Gerais, né? E aí, como eu sei que tem muita gente de vários estados me acompanhando, tipo assim, às vezes sai até do meu campo de visão, que eu não faço ideia, e alguém manda uma mensagem e fala, eu sou de tal lugar. Meu Deus, como assim? Eu gosto de mencionar a cidade, colocar a localização, porque da mesma forma que eu vou para São Paulo, coloco que eu estou em São Paulo, eu venho para Varginha, coloco que eu estou em Varginha, quando eu estou em Campos Gerais, eu gosto de colocar, porque daí a pessoa entende que a minha rotina, a maior parte, né, da minha rotina é ali, de trabalho é ali, para entender o que é um provador, porque às vezes o pessoal está acostumado com publicidades que, tipo, são todas virtuais, assim, e ali é um trabalho muito real. Eu vou até a loja, eu faço um provador, eu vou até a empresa, eu faço um vídeo lá presencial de uma cidade de interior, que ali a maioria das pessoas me acompanham, né? A maior parte dos meus seguidores vem dali, então o giro acontece muito ali, então por isso que a maior parte do meu trabalho vem dali. Então eu gosto de mencionar a cidade para o pessoal entender que é dali, é ali que eu tô mostrando. E muita gente gosta de acompanhar, porque é uma realidade diferente do que eles estão acostumados, né? Uma influenciadora diferente, tipo, com os stories diferentes do que eles estão acostumados a acompanhar. Então, acho que isso traz também a cidade para outros olhares, para outras patamares. Exato. Hoje, a sua profissão, ela é... Gente, fiz um roteiro com a Aline? Já fiz sim. Deixa. Esquece. Mas é porque, assim, hoje a sua profissão, ela é uma profissão muito desejada entre as pessoas, principalmente ali na nossa faixa etária. Acho que a nossa geração é uma geração que busca muito isso por enxergar só as facilidades e a beleza do trabalho. Quando você entendeu, de fato, que você queria trabalhar com isso? Porque você disse ali, saí do ensino médio, não fazia ideia, do que eu queria fazer, e tá tudo certo, tá, gente? Comecei fazendo curso pré-militar, gente. Olha... Nossa, assim... Foi um abismo. Assim, ó. E aí, como você entendeu? Tipo, nossa, isso daqui é o que, de fato, eu curto fazer. Quero que isso seja um trabalho. Então, essa história é, assim, bem extensa. Eu vou tentar dar uma resumida, mas eu gosto de contar sobre ela, porque, de fato, assim... Não me orgulho disso, mas eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa, porque eu, hoje em dia, consigo enxergar que eu sempre fui muito da prática, de fazer as coisas na prática, de aprender as coisas na prática, eu nunca fui muito da teoria. Então, na escola, eu tinha muita dificuldade. Na verdade, até o 6º ano do ensino fundamental 2, eu tinha muita facilidade. Também as matérias eram mais fáceis. Teve uma vez que eu até passei em Olimpíada de Matemática e eu fico tipo assim, como assim, querida? Porque eu não sou de números, eu não sei o que aconteceu ali, mas eu passei. Aí depois, quando eu fui pro ensino médio, mudei de colégio, as matérias ficaram mais difíceis e tal, então, tipo, eu não me encaixava muito naquela coisa de estudar. E olha que engraçado, minha mãe é professora, então eu acredito que era pra eu ser, assim, uma aluna exemplar. Mas, enfim, né? A pressão. Mais uma vez, o santo de casa não fazendo milagre. Não bebe café, não estudava direito, mas, enfim. E aí, quando eu estudei no ensino médio, o colégio que eu estudava sempre... Não que seja errado, claro que não, mas... tinha os vestibulares e eles treinavam a gente para fazer vestibular, mas sempre foi muito voltado para medicina, odonto, Sim. engenharia, direito. As profissões. E assim, galera... Padrões. Eu nunca me identifiquei com nenhuma, então eu realmente ficava muito perdida e até, assim, muito preocupada se eu seria alguém na vida, porque o meu campo de visão estava voltado só para aquilo. Então, assim, estudei com muita gente inteligente que passava em vestibular, passava nas coisas. Eu nunca consegui uma nota boa nem no Enem. Então, eu ficava assim, gente, o que eu vou ser da minha vida, né? O que eu vou fazer? E eu já escutei, inclusive, de professores que eu ia morar debaixo da ponte. Porque, assim, eu não sei se falava com o intuito de me motivar a ser uma aluna boa, mas isso, na verdade, só me deixava... Só deixava pior. Pior, triste, tipo assim, preocupada com o que eu ia fazer da minha vida. Enfim, e aí, quando eu tirei o 3º ano, que eu tirei, graças a Deus... Que eu consegui finalizar essa parte da minha vida. Eu consegui pular essa fase caótica. Eu tava trabalhando, nossa, num lugar, assim, completamente distinto também do que eu trabalho hoje em dia, de tudo que eu já trabalhei. Era literalmente um abismo entre o que eu trabalhei e o que eu faço hoje. Mas eu continuei trabalhando nesse lugar, era uma lanchonete.
Nossa, Até aqui. 50 extremos, Sim, é verdade, agora que eu tô 50 lembrando. Tem minha lanchonete. Trabalhei, enfim. Aí trabalhei lá. Só que assim, eu sabia que eu queria fazer outras coisas, que estudar ainda não era uma prioridade minha, porque eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade. Muita gente saiu do ensino médio e foi para uma faculdade, tipo, deixa eu ver se é isso. Eu não quis. Primeiro, porque eu não tinha orçamento para isso. Segundo, que eu sabia que eu não ia passar no vestibular. Eu falei, eu vou ficar me matando nisso pra quê? Deixa eu trabalhar, arrumar um serviço. E teve uma vez que eu assisti um vídeo no YouTube de uma moça, eu não vou lembrar o nome, porque eu assisti, acho que eu tinha 17, 16 anos, que ela falava assim que, na dúvida, pra gente testar, fazer coisas diferentes, buscar as coisas diferentes, fazer um curso diferente, até a gente ter um olhar para aquilo que a gente realmente gosta. E no colégio, igual eu falei, eles, né, trabalhavam muito em cima desses vestibulares, e a parte artística mesmo não tinha muito incentivo. E até eu entender que eu gostava de tudo isso que eu gosto, foi um processo, porque daí eu saí de onde eu trabalhava, comecei a trabalhar como modelo, com a Vanessa Campos, minha amiga e maquiadora. E aí eu também participei do desfile, né? No qual você também estava presente. Eu não desfilava não, tá, gente? Eu só organizava mesmo. Nossa, mas deveria, né? Fala pra ela. Mas assim, foi uma virada de chave na minha vida esse desfile. Porque daí foi a partir de então... Antes, na verdade, um pouco, eu comecei como modelo da Vanessa e eu já gostava muito de tirar foto. Porque na época do Facebook, que era lá em cima... O auge. O auge. Eu postava foto. Nos meus 15 anos, eu fiz o meu primeiro ensaio fotográfico, que eu adorava. Tipo assim, só que as fotógrafas, elas não me chamavam para fazer foto, as lojas não me chamavam para fazer as coisas... Mas eu falava, porque eu gostava, eu queria estar no meio. Inclusive, meu primeiro trabalho como... fazendo provador, era provador só de fotos, foi para uma loja que tem há muito tempo lá em Campos Gerais, e eu acho que eu tinha 13, 14 anos. Então, tipo, foi de fotos mesmo. Então, eu sempre gostei disso, e aí postava muito, era muito ativa. E quando eu comecei a ser modelo da Vanessa, com 19 anos, eu falei, vamos tá voltando, né, a ser ativa nas redes sociais. E aí veio o desfile, que eu tive um olhar maior da população para mim, e o pessoal foi vendo que eu tinha essa desenvoltura, essa habilidade mesmo, com vídeo, com foto, conversar, né? No início eu estava meio travada, mas vocês vão ver que eu falo mais que a língua. E aí eu fui vendo que eu gostava disso. Que, tipo assim, eu me sentia bem fazendo isso. E eu falei, por que não, né? Só que aí eu comecei a trabalhar numa empresa de comunicação visual. E aí, tipo assim, era algo que me prendia mais, no sentido de, tipo assim, eu tava ali das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, então não tinha muito tempo para ficar no celular, para fazer conteúdo nem nada. Mas eu gostava também do que eu fazia, porque eu tinha contato com pessoas. Então, eu entendi que eu também gostava disso, de ter contato com pessoas. E você fazia vídeos também, né, de cover? Fazia, sim, verdade. Mas aí foi com 16 anos que eu comecei a fazer aula de violão. E aí, na aula de violão, assim, dentro do meu coração, eu já sabia que eu gostava de cantar. Porque quando eu ia pra roça, no carro, a gente colocava um pendrive de música pop internacional. E eu fechava o olho, eu me imaginava um dia num palco, assim, cantando. Exato. Cantando pra várias pessoas com celularzinho com a lanterna, assim, sabe? Sempre tive essa visão de verdade, é até engraçado. Assim, um sonho de criança, eu num palco cantando pra um monte de gente. E aí, quando eu tive a oportunidade, com 8 anos eu fiz aula de violão, só que não foi muito pra frente, porque nem violão eu pedi emprestado do meu vizinho. Aí, com 16 anos, eu tive a oportunidade de ter um violão, e aí comecei a fazer aula de novo. E pra tocar, que meu pai queria que eu fizesse o curso, e eu também gostava, né? Pra tocar, eu precisava cantar junto. E aí, eu descobri a minha habilidade de cantar. Eu já cantava assim, mas não levava tão a sério. O meu professor, ele teve esse olhar pra isso, sabe? Ele falou assim, você vai cantar mais do que tocar. Aí eu comecei a fazer uns vídeos, criei meu canal no YouTube. Só que assim, a minha fã número 1 era minha avó. E ela me incentivava muito, assim, ela falava que um dia ela ia me ver na televisão, cantando naquele programa da Aparecida, sabe? Uhum. Ela falava que ia me ver lá. E aí, tipo, eu gostava muito, eu cantava nas quermesses, em Campos Gerais. Às vezes eu tocava, mas às vezes eu tinha alguém pra tocar pra mim, porque eu ficava mais à vontade só de cantar, não precisava pensar em 2 coisas ao mesmo tempo, né? Então, aí eu comecei a fazer isso. Aí teve uma vez, os meus covers, hoje em dia, se você pegar lá no canal no YouTube, por favor, não peguem.
Mas se você for olhar, a maioria dos covers são das músicas da Luísa Sonza. Sim. Porque eu acompanhava ela na época de cover dela também. Tem umas músicas E bem aí, sofridas lá. Bem, aí teve uma vez, gente, vou contar isso pra vocês, curiosidade, Master. Teve uma vez que eu postei um vídeo, e aí eu postei cantando e tocando, e pra mim, gente, foi o vídeo mais lindo que eu fiz, tal, nossa, cantora, o máximo, né? Aí teve um cara que foi lá e comentou assim, nossa, essa menina faz mágica. Ela canta num tom e toca no outro. Eu falei que nunca mais ia postar vídeo na minha vida. O trauma começou aí, entendeu? Chega. Eu falei, que? Eu tô passando vergonha. Só que aí, tipo assim, na verdade eu não parei por aí, não. Eu continuei fazendo, só que aí, eu acho que foi meu primeiro hater. Porque eu fui entendendo que eu nem era tão boa assim quanto eu pensava. Eu precisava melhorar, para isso eu precisava fazer aula de canto, se eu quisesse chegar em algum lugar. Só que, assim, hoje em dia eu tô falando isso pra você, mas na época eu fui me fechando, sabe? E aí, teve a época também que a minha avó faleceu. E, igual eu falei, ela era a pessoa, assim, que... Número 1. Número 1 mesmo. Tirando meu pai com a minha mãe, por favor, não fiquem com ciúmes. Mas ela era, então, eu fui meio que me fechando, assim, sabe? Ficando insegura mesmo, justamente por enxergar que eu não era tão boa assim, que eu precisava melhorar. Mas ao invés de ir melhorando e fazendo, eu sempre quero melhorar antes de fazer para estar perfeito quando eu for fazer, sabe? Então, eu tenho esse problema. Enfim, misturei vários assuntos, né? Não, mas é isso. E aí, foi nessa época, eu comecei com 16 anos a fazer vídeo pro YouTube, cantando. Depois eu parei ali com 19 anos, eu já tinha parado, e aí comecei nessa era de postar mais coisas no Instagram. Só que como eu trabalhava num lugar que eu era CLT, eu não tinha tanto tempo para me dedicar, mas estava ali, entendeu? Eu comecei a conhecer o pessoal que produzia eventos, então aí foi onde eu comecei a entrar na divulgação de eventos também, e eu gostava muito. Eu acho que, assim, é muito engraçado, porque tudo que eu gosto, eu quero fazer virar trabalho. Falo assim, por que não trabalhar com isso? Eu acho que, assim... mergulhar de cabeça. Exato. E hoje em dia eu vejo que, assim, eu tenho que dar uma segurada, porque às vezes é uma coisa que é para ser um lazer meu. Não um trabalho, só que como eu gosto muito, eu gosto de trabalhar, eu quero trazer isso pro trabalho. Aí chega um momento que eu já não tenho lazer mais, porque tudo virou trabalho. Aí eu comecei a trabalhar com a galera do evento, fazer as divulgações, e fui conhecendo, né, mais pessoas. Aí teve uma época... Só que é muito engraçado, porque eu falo que eu tô sempre... É uma metamorfose ambulante, né? Tô sempre evoluindo. Eu tô num lugar, gosto muito, faço. Aí chega uma hora que tem alguma coisa me cutucando. Tipo assim, não é aí. Vai fazer... Você precisa fazer mais, ou você precisa ir fazer outra coisa. E aí, quando eu sinto que eu não tenho lugar mais pra expandir o que tá na minha cabeça, né? Eu preciso sair, buscar outras coisas. E aí foi o momento que eu senti que eu queria mudar de cidade. Assim, eu passei por muita coisa nos anos anteriores, né? E eu queria ter uma experiência diferente, para ver quem a Aline realmente era e o que eu realmente quero fazer na minha vida. E hoje em dia eu ainda tô me descobrindo, eu ainda não cheguei. Tá tudo certo. Sim, eu sinto que eu ainda não cheguei no resultado que eu busco, sabe? Isso é bom porque faz a gente estar sempre em movimento, né? E aí, foi quando eu pedi para sair da empresa que eu tava, para ir trabalhar em uma outra em Alfenas. E aí, eu fui para Alfenas, aí foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais para morar em outro lugar, assim. Era do lado, né? Alfenas é 20 minutos de Campos Gerais, para quem não conhece. Mas eu senti que eu tava em outro lugar, que eu tava vivendo uma coisa diferente. Só que aí, gente, eu saí de Campos Gerais, tipo assim, nossa. Por quê? A minha intenção de ir morar em Alfenas é que eu ia buscar ainda mais essa parte artística, né? Eu queria fazer teatro, queria fazer aula de dança, eu queria me aprofundar nas aulas de música, né? Que é voz e também instrumento, porque em Campos Gerais a escola que eu fazia tinha fechado. E aí eu falei, vou para Alfenas, mas para eu ir para lá eu preciso arrumar um emprego. E aí foi quando eu consegui, aí eu trabalhava na empresa do meu tio lá. Só que aí, gente, o que acontece? Eu mudei para Alfenas, veio a pandemia. Fechou tudo, vup. Aí a minha expectativa de mudar para lá para fazer 374 aulas não deu muito certo. Então, eu estava trabalhando mesmo. Eu estava em Alfenas a trabalho. Foi uma experiência muito legal, uma coisa diferente. Numa cidade diferente. Mas, assim, e eu tinha aquela coisa também de... Muitas vezes era eu e Deus. Por mais que eu estivesse trabalhando ali em algo que era do meu tio e da minha tia, tinha um contato familiar... Muitas vezes eu precisava ir, sei lá, numa academia da vida, era eu e Deus, conhecendo pessoas diferentes. E aí que foi uma fase, assim, muito legal, porque daí eu saí de uma empresa de comunicação visual,
quando eu aprendi muita coisa lá, principalmente a parte de designer gráfico, e fui para uma empresa de sistemas e sites para internet, parte de TI. Só que aí eu não tinha mais contato com o público presencial, né? Era tudo muito virtual, exato. Online. Eu fazia parte do atendimento, assistência e tal. Então, foi para um outro extremo, por mais que tivesse ali uma coisa meio que ligada na outra, né? E aí eu comecei, aí pandemia, e eu queria tirar um dinheirinho a mais. Eu sempre tive isso, assim, por mais que os meus pais sempre me apoiaram, me ajudam quando preciso, eu sempre tive muito essa coisa também de ter o meu próprio dinheiro, sabe? Por mais difícil que seja, eu sempre tive isso, porque às vezes... né? Exato. Eu me sinto muito num... Sei lá, parece que eu sinto culpa quando eu preciso pedir ajuda. Então, eu sempre tive essa coisa de ter o meu próprio dinheiro também. E aí, mesmo trabalhando nessa empresa, como eu tinha aprendido... Existe essa palavra, meu Deus, que coisa feia. Do nada aqui, que palavra feia. Enfim, eu aprendi a trabalhar com designer gráfico, e aí eu comecei a pegar alguns trabalhos por fora, e eu fazia à noite. Então, eu ficava madrugada, às vezes, trabalhando, criando uma arte de aniversário, aí eu comecei a fazer logotipo. Eu comecei a criar logotipo. E aí, gente, o que acontece? Trabalhando lá e trabalhando com as minhas coisas, a minha clientela foi aumentando, porque eu sempre postei das minhas coisas, né? Então, eu postava do meu trabalho, mas eu não imaginei que Você que já fosse sabia expandir. se promover, né? Exato. Eu não sabia que fosse expandir. E aí, no momento que começou a expandir, eu fiz um curso de social media. Tipo assim, eu fazia várias coisas, sabe? E eu acho que, assim, a pandemia teve ali os seus pontos, falando profissionalmente, né? Na minha vida, teve os seus pontos positivos, mas eu acho que foi um momento que eu quis... ingerir muita informação, sabe? E aí teve até um momento que eu tive assim, eu travei total, porque eu já não sabia mais para onde que eu ia, porque eu consumi tanto conteúdo, tanto curso, que eu fiquei, tipo... E, ao mesmo tempo, eu me cobrava, que eu falava, eu não tô tão boa quanto aquela pessoa que me deu o curso, sabe? Eu não me permitia mas a pandemia testar. teve isso. Todo mundo virou multifunções. Exato, exatamente. Era tudo, ao mesmo tempo que você estava fazendo curso de yoga, você tinha que aprender, porque você tinha que se equilibrar dentro da sua casa. Você, ao mesmo tempo, tinha que aprender a vender um curso na internet para ver se não, assim e ainda tem que postar, porque se você não postar, você não vende. Exatamente. Todo mundo ficou no... Sei lá, uma loucura. Você saía na rua, não tinha nada. Um robô. E, ao mesmo tempo, dentro da sua casa, parece que você tinha contato com tanta informação. Sim. E, tipo assim, era a única coisa que tinha, né? O celular Exato. ali. Então, assim, realmente foi um acúmulo de informações que eu acho que eu tô sofrendo com isso até hoje. De verdade, às vezes eu falo assim, eu acho que foi o excesso lá, sabe? Aí, que tá me cobrando agora. E aí, que parte que eu parei mesmo? De você criando seu logotipo e expandindo sua marca. Eu tava expandindo, né? Eu falei assim, gente, será que eu quero ter uma agência ou eu tô fazendo isso aqui só para ter um dinheirinho mesmo? Só que aí, como a clientela começou a expandir, e modéstia à parte, o pessoal gostava muito, sabe? Do meu trabalho, do resultado que eu entregava nos logotipos que eu fazia, que eu falei assim, eu acho que tá na hora, né? E aí veio aquele medinho, porque eu ia ter que pedir para sair mais uma vez de uma outra empresa que eu tinha entrado, e querendo ou não, era a empresa do meu tio, eu ficava assim, com aquele sentimento de, será que eu tô abandonando, sabe? Então, mas de forma alguma, é muito legal, inclusive, porque de todos os lugares que eu entrei como CLT, eu precisei sair, porque eu queria expandir, de fato, para fazer alguma outra coisa diferente que fosse, por mais que eles ficassem meio assim, tipo, não sai, eles também queriam que eu crescesse, de certa forma, sabe? Nunca me prenderam ou me desejaram alguma coisa diferente disso. Então, eu me sentia muito confortável para fazer também, sabe? E aí, eu saí. Antes de sair, a minha tia, inclusive, que trabalhava comigo, ela me ajudou a criar o logotipo da minha agência. Não sei se você já chegou a ver, a Eleve. Hoje em dia, ela está parada, mas pode ser que seja um sonho futuro, né? Mas, por enquanto, ela está parada. Ela me ajudou, a gente criou o logo, eu mesmo fiz. E aí, eu comecei a divulgar o que eu estava fazendo, aí eu falei que precisava sair. Só que aí, quando eu saí da empresa, eu precisava me sustentar, né? Ter o meu trabalho. Aí, que eu fiz? Eu voltei para Campos Gerais para morar com os meus pais, porque não dava para eu me sustentar em Alfenas. E eu não tinha cara também de continuar morando com a minha tia e com o meu tio sem trabalhar com eles. Exatamente. Então, eu voltei e, como sempre,
muito bem recebida pelos meus pais e nunca tive problema com isso. E aí comecei a trabalhar, e comecei a criar minha clientela e fui fazendo, só que assim, inexperiente, sem muita maturidade, porque era a primeira vez ia abrir no meu próprio negócio. Uma menina de 21 anos, tentando abrir a sua própria agência, não fazia ideia. Claro que eu estudava, que eu fazia curso e tal, na maioria das vezes gratuito na internet, mas eu tentava, sabe? Eu tentei por muito tempo. Fiz vários logotipos, assim, trabalhos muito legais que hoje em dia, às vezes, eu passo nos lugares e esses logotipos estão lá, sabe? Eu posso falar que foi fruto do meu trabalho. Só que aí, como era eu, empresa, e eu, funcionária, chegou um momento que começou a acumular muito, sabe? Porque eu queria fazer, eu queria entregar, só que não tinha esse controle de demanda, assim, porque tem que ter prazo para entregar. E, às vezes, eu estipulava um prazo, mas existem trabalhos diferentes. Então, tinha um que demandava mais, tinha cliente que demandava mais, que pedia mais alterações. E aí, o prazo começou a bagunçar muito, sabe? Então, às vezes, eu falo isso, assim, hoje em dia com mais leveza, mas sempre foi um peso muito grande para mim, porque teve clientes que ficaram chateados por conta dessa demora, às vezes, para entregar, mas é por conta disso, sabe? Eu estava me ajustando, conhecendo algo novo, tentando abrir algo do zero, sozinha, com uma mão na frente e outra atrás, e fazendo o trabalho da minha melhor forma para entregar para as pessoas, mas alguma coisa ia sair errado ali para eu aprender também, né? E aí eu lembro direitinho que eu tinha muito medo das pessoas acharem que eu estava fazendo pelo dinheiro. E já teve vezes, assim, da pessoa reclamar, tipo, você não me entregou ainda. E eu simplesmente falar, olha, toma o seu dinheiro. Eu ficava muito triste, mas eu preferia porque eu não queria que ela pensasse que era pelo dinheiro. Eu queria entregar o trabalho, mas eu estava me vendo num abismo, assim, que eu mesma tinha criado pela inexperiência e pela imaturidade. Mas foi um momento que eu cresci muito, sabe? Que eu pude aprender isso, ver como funciona realmente, porque antes eu lidava com clientes de outras pessoas, do meu patrão. Ali eu estava lidando com o meu próprio cliente. Então, eu pude perceber também o que eu queria para a minha empresa e o que eu não queria que continuasse acontecendo. Então, tipo assim, por mais que foi de muita coragem minha, porque hoje eu com 25 anos ainda não me enxergo com tanta maturidade, mas eu fico pensando que eu com 20, 21 anos quis abrir meu próprio negócio. E, assim, isso durou ainda uns 2 anos, eu ainda trabalhei bastante, tive vários reconhecimentos, assim. As pessoas indicavam o meu trabalho, eu conversava com elas quando alguma coisa acontecia. Então, tipo assim, sempre foi fácil de ajustar. Claro que com os meus monstros internos, mas as coisas foram fluindo. Só que chegou um momento, novamente, que uma coisa estava ali me cutucando e falando, não é aí ainda. Não é aí ainda. Você não... E também eu estava muito esgotada, sabe? Porque eu ficava... Como eu trabalhava home office... Para mim, não tinha momento de descanso. E a minha cabeça nem deixava eu pensar nisso, porque, às vezes, eu estava lá, tipo, descansando, e eu falava assim, eu não tinha que estar trabalhando, eu não tinha que estar entregando um logotipo, e eu não conseguia postar nada, porque, na minha cabeça, o meu cliente do logotipo, da arte, ia pensar que eu estava, nossa, ela não está lá fazendo meu logo? Ela está descansando? Como assim? Essa garota descansa? Ela tem vida? Eu ficava assim, sabe, muito, muito neurótica mesmo. E aí começou a me desgastar muito, eu comecei, enfim, a não ter vida mesmo, assim, sabe? E eu nem trazia isso pro externo, às vezes, claro que meus pais percebiam, né? Mas eu tentava ser mais leve, para tentar ser mais leve comigo também. Só que aí chegou um momento que eu falei, não, eu não sirvo para ficar atrás de um notebook dentro da minha casa, eu quero ver gente, eu quero fazer um negócio diferente, eu quero ir numa festa, eu quero divulgar, eu quero falar, eu quero aparecer nos stories, e eu tô só me escondendo. Na pandemia, inclusive, que eu morei, né, durante a pandemia toda, eu morei em Alfenas e trabalhei em Alfenas, eu já trabalhava com algumas publicidades, inclusive com um app de delivery, que, na época que eu trabalhava, e eu fiz várias campanhas com eles, eu criava o próprio roteiro, sabe? E nesse período eu trabalhava na empresa e fazia o meu trabalho externo. E já fazia algumas publicidades. E aí, fazendo essas publicidades esporádicas, né? Era muito pouca mesmo. Tipo, eu não trabalhava quase nada com isso. Mas eu
eu entendi que eu gostava muito daquilo ali. Eu adorava criar. Eu adorava fazer um vídeo, editar e ver o resultado do vídeo e ver a galera, tipo assim, como assim você fez isso? E hoje em dia eu olho e falo, nossa, que amador, meu Deus do céu, alguém apaga. Mas assim, era muito legal. E aí o pessoal ficava assim, como que você faz isso? Nossa, isso é muito legal e tal. E eu falava, gente, e se? Sempre vem esse e se primeiro. Foi na minha área. E se foi? Se isso for o que eu quero. Aí eu até cheguei a fazer um curso de inglês lá também, que aí eu comecei a trabalhar como influencer da escola, então eu tive a oportunidade de ir em outras lojas. Eu fui conhecendo, sabe? Fui começando. E aí, quando eu parei não, porque ainda, mesmo entendendo que ali na Eleve não era o meu lugar, ou o meu único lugar, né? Eu comecei a pegar uns trabalhos assim. Aí fui diminuindo o ritmo, fui avisando os clientes, porque o que eu fazia? Eu fazia logotipo e social media. O social media era o que mais me tomava, assim, me desgastava, porque é uma coisa que eu tinha que cuidar da rede social de outra pessoa, e eu não tava dando conta nem da minha. É puxada. Olha, tem, de verdade, gente, galera, social media... Valorizem muito. Olha, vocês têm o lugar que vocês quiserem no céu, porque, assim, não é fácil. Não é fácil mesmo. E tem que ter muita estratégia, tem que ter muita criatividade, tem que ter... Nossa, e ainda escutar cliente falando do jeito que ele quer, às vezes não é o jeito que funciona, enfim. Aí eu falei, não é isso pra mim. E aí, quando eu decidi, de fato, trabalhar só com publicidade, aí eu fui voltando. Aí eu comecei a fazer um provador ou outro, fui voltando para as lojas, porque lá em 2019... Sempre tem uma coisa que volta. Lá em 2019, eu comecei fazendo provador também quando eu ganhei pra madrinha do rodeio, justamente porque a cidade tava com um olhar voltado pro meu perfil. Pra você. E então a galera queria fazer uma divulgação ou outra, queria me mandar uma coisa ou outra. E aí a gente ficava nessa, assim, sabe? Só que assim, antes, quando eu ia fazer um provador, de verdade, eu entrava dentro, assim, do provador. E eu olhava pro espelho, e aí se eu escutasse, assim, qualquer pessoa conversando lá de fora, eu já demorava uns 20 minutos pra conseguir gravar, assim. Pra fazer uma peça. Sim, porque eu ficava com vergonha, eu ficava pensando o que a pessoa ia falar, que menina doida, porque não tinha muito ainda, né? Era algo muito recente, essa coisa de provador, assim, e até de vídeo mesmo, de ver as pessoas com o celular gravando, fazendo alguma coisa. Era muito diferente. E eu tinha um pouco de vergonha, de receio, de fazer errado. E aí foi despertando, só que aí quando eu comecei a trabalhar nessas empresas, eu precisei parar porque eu não tinha tempo. Quando eu consegui voltar, eu fui voltando aos poucos. E aí o pessoal foi vendo, você faz isso, você trabalha com isso. Que legal. E foi vendo que meu foco tava nisso, né? E eu voltei, inclusive, porque eu fui trabalhar com um evento. E aí foi quando eu voltei mesmo, que o pessoal viu que eu realmente estava trabalhando com isso. Então, eu sempre usei as redes sociais muito a meu favor, né? Eu acho que desde sempre... Eu achei engraçado, porque você contou, tipo, uma trajetória enorme. E aí, lá atrás, você falou, tipo... Gente, eu não era muito de estudar. Mas todas as coisas que você fez, você precisou aprender algo novo. Precisou estudar, precisou entender, enfim. Eu achei isso... valioso demais, porque às vezes a gente faz tantas coisas, se prende a tantas coisas e a gente não percebe. Tipo, 5 minutos que eu tô aqui te ouvindo, 5 minutos que eu já percebi o tanto de coisa que você fez pra conseguir, de fato, entender esse lugar que você está agora, sabe? Isso é valioso demais. E eu volto muito nessa questão da nossa geração, porque a gente tem essa coisa de eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que ser cada vez mais funcional. Gente, o que eu faço da meia-noite às 6 da manhã, entendeu? É tipo isso. Eu não durmo. Sabe? Essa coisa do ter vida, ou entender onde eu estou. E olha quanto tempo você levou pra entender de fato o que você gosta de fazer. Hoje. Pode ser que amanhã... Exatamente, tá tudo certo. Sim. Meu processo também foi assim, muito louco, de entender. Eu ouvi há um tempo atrás, até de uma pessoa que é próxima, assim, que hoje é uma das pessoas que eu considero como mentor mesmo. Ele falou, meu perfil é generalista. Aí eu falei assim, gente... Será que eu me descobri? Porque eu gosto de muita coisa. Tudo é muito legal. Estar aqui conversando com você, pra mim, é
surreal. Estar todos os dias pensando em como que vai ser, o que a gente pode fazer na marca. É surreal, sabe? É tudo muito legal. E eu também me debruço assim, de cabeça. Se eu gosto, eu nado naquilo. E se amanhã eu não gostar, tá tudo certo também. A gente precisa passar nesse processo de se entender, né? Entender que tá tudo certo, tá tudo bem. Tá tudo bem eu sair de uma cidade pequena e ir pra cidade grande. Tá tudo bem eu sair da cidade grande pra cidade pequena. Uhum. E tá tudo bem eu colocar meu rosto nas coisas. Eu acho um trabalho, assim, dificílimo. Sim. Tipo, o seu trabalho, pra mim, ele é dificílimo. Sim. E é muito legal você falar essa questão de, tipo, de gostar de muitas coisas, porque em muitos momentos eu me vi me comparando, porque essa questão da internet tem muito essa questão da comparação, e às vezes o pessoal vê ali o meu perfil e não imagina o quanto eu também sofro com isso. Não são só as pessoas que consomem meu conteúdo ou outros conteúdos. Eu, que sou criadora de conteúdos, também passo por isso, por essas comparações. E teve muito uma época, eu não sei se na pandemia ou pós-pandemia ali, que teve uma mudança, assim, dessa questão até mesmo de muito minimalismo, sabe? E aí eu fiquei assim, em vários momentos me perguntando, até de nicho mesmo, entender o próprio nicho, né? Em vários momentos eu me peguei pensando, qual é o meu nicho? Porque eu gosto disso, daquilo, de falar de fulano, de conversar com ciclano, de fazer serviço. E eu falei, ferrou. Gente, meu nicho é Aline. Exatamente. O meu nicho é isso aqui que você está. Um dia eu tô na igreja, no outro eu tô num evento, numa festa, um dia eu tô numa loja de roupa de lingerie, no outro eu tô divulgando uma empresa de café, de vareta de café, de colheitadeira. Então é isso. E tipo assim, não é que eu tô perdida no personagem, mas são coisas que eu gosto, que eu me identifico, todas que tem história, que se conecta. Exato. Então, tipo assim, não dá pra eu simplesmente falar, não vou trabalhar com isso não, porque agora eu decidi que o meu nicho aqui é falar só de moda. Não dá, gente. E uma coisa que eu achei legal, assim, que eu queria te perguntar. Hoje você já sabe o que é seu hobby? Porque essa semana eu estava nessa discussão com uma colega minha de o que era hobby pra mim. Porque tudo eu estava querendo transformar em coisas no meu trabalho. E aí eu até brinquei, gente, nos bastidores aqui com a Aline, que eu falei, eu quero fazer dancinhas. Porque a gente fez um podcast antes do podcast, pra vocês terem noção. Eu falei, eu quero fazer dança, porque eu já tive essa fase na minha vida de dançarina. Só que inclusive, hoje eu entendo juntas, como hobby. E na época, eu, assim, não tenho muita lembrança de você, mas a gente fez aula de dança na mesma companhia de dança em Campos Gerais, inclusive, tá, galera? Mas, me perdi aqui, galera. Qual foi a pergunta mesmo? Ah, do hobby. Então, não sei, porque, igual eu te falei, tudo que eu gosto eu quero trazer pro meu trabalho. Porque eu falo assim, nossa, porque se eu gosto e eu junto com o meu trabalho, então significa que eu vou gostar do meu trabalho. Mas aí vira trabalho, eu falo assim, não. Ai, gente, tá tudo perdi certo. O brilho. Vai ser isso não daqui. Quero. Mas então, olha, sinceramente, eu gosto... Uma coisa que eu acho que ninguém sabe, na verdade, eu acho que a minha prima sabe, porque um dia eu falei pra ela fazer isso. Eu gosto de, quando eu tô sozinha, principalmente, além de ter os meus momentos, assim, de oração e tal, eu gosto muito de dançar na frente do espelho. Pra mim é um hobby que eu adoro, que não tem ninguém me vendo. Eu posso dançar do jeito que eu quiser e, tipo assim, me desligar mesmo, sabe? Dançar tudo quanto é tipo de música que tiver. Mas é uma coisa que é um hobby que não tem como eu trazer como trabalho, né? Porque eu não vou postar uns trem desse. Porque eu quero... É um momento meu, é uma coisa minha. Mas algo externo, assim, pra te falar que é um hobby, eu gosto de viajar. Mas viagem já se tornou um trabalho também, porque eu viajo pra trabalhar. Não que seja ruim, mas... Pra ter momentos de lazer, tá um pouco em falta ainda, sabe? Já fiz muito, já viajei muito, principalmente quando eu viajava em família. Mas hoje em dia tudo é trabalho. Eu achei sensacional. Tipo, o hobby de dançar na frente do espelho. Gente, eu faço tutoriais comigo mesma, tá? Quando eu estou me maquiando, eu mesma me ensino a fazer a maquiagem. Eu adoro fazer isso, tá? Parece que a gente faz até melhor, porque aí a gente se corrige. Eu me ensino a fazer as coisas. A gente falou sobre muitas coisas aqui. E uma das coisas que conecta muito a CB, assim, as pessoas, é porque a CB é um lugar de mistura. Que eu acho que é basicamente o que a gente falou aqui hoje. De mistura de mil coisas. Se você fosse falar assim, Bia, essa é a mistura que me define hoje. Aline por Aline, literalmente. Qual que é a mistura da Aline? Meu Deus, eu sou uma mistura, né, na verdade, de várias coisas. Porque eu sou mineira, de raiz mineira, mas a minha mãe, inclusive, fala que
quando eu vou pra São Paulo, ela já sabe que ela vai me ligar e eu vou estar falando sotaque paulista já, porque, tipo assim, eu me sinto de vários lugares e eu me adapto muito fácil a esses lugares, sabe? É muito engraçado, mas é uma coisa que eu gosto muito em mim, porque eu sinto que, não que eu perco, não é uma questão de perder a essência, Não, é de saber. mas de saber me portar mesmo nos lugares, eu gosto muito disso. Então, a minha mistura, nossa, é muito difícil falar, responder assim, mas é uma mistura de vários lugares, de várias... Nossa, é difícil, tá? Difícil responder essa, travei aqui, galera. Mas eu acho, não sei, na verdade, responder essa não. Eu acho, assim, vou dar um pitaco. Pode me ajudar, por favor? Não, vou Aquelas dar um colinhas. pitaco. Não é nem colinha, porque você falou tantas coisas, eu acho que realmente o que define você é mistura. Você falou muito sobre, exemplo, cidade pequena, cidade grande. Então, ao mesmo tempo que você tem aquela personalidade mais delicada, né, mais confortável de cidade pequena, você, na sua vida, tem aquele ritmo acelerado. Sim. Que é de cidade grande. Isso reflete muito, assim, eu pelo menos percebo quando eu vou conversar com outras pessoas também, que elas falam, nossa, Aline, não dá pra te entender. Um dia você tá num look usando um tênis, no outro você tá usando um salto, no outro você tá colocando uma bota. E eu acho que é isso mesmo, sabe? Às vezes eu fico até assim, será que eu tô meio perdida no personagem? Mas, na verdade, não. Eu adoro ser vários personagens, eu adoro fazer várias coisas diferentes. Eu acho que a arte também tem muito disso, tipo, de você conseguir estar e fazer várias coisas sem se perder, claro, mas trazendo um pouco de tudo que a gente gosta, que eu gosto. E é uma mistura de barulho e silêncio também, sabe? Acho que eu posso usar essa como que fala? Essa explicação para vocês, porque eu sou muito agitada, ao mesmo tempo que quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, criar várias coisas ao mesmo tempo, eu também gosto de estar ali comigo em silêncio, que eu falei para você que eu gosto de trabalhar com pessoas, de estar com pessoas, de me conectar com pessoas. Mas tem dia que eu quero só ser eu, de pijama, do Stitch, no meu quarto, em silêncio, às vezes dançando na frente do espelho, mas eu, sabe? Então, acho que tem muito disso, dessa mistura mesmo, de barulho e silêncio. E, assim, agora, você não precisa ter aquela resposta linda de feed do Instagram, não é um post. Mas agora você sente, assim, depois de tudo isso que você trouxe, também do seu entendimento quanto a você mesma, você sente que você tá indo pra onde, assim, agora? Onde é o lugar que você fala, agora eu tô, Bia, hoje na minha vida, eu tô indo, acho que esse é o lugar que eu tô indo. Eu ainda não consigo te falar o lugar, mas eu, de verdade, olhando assim pra mim, eu enxergo crescimento mesmo, sabe? Evolução, igual eu te falei, hoje eu estou aqui, eu trabalho com isso, mas pode ser que amanhã eu já esteja em outro lugar. Minha vida é muito assim. Tanto é que o trabalho do Rio veio assim, e eu peguei assim e fui assim. Então, pode ser que amanhã tudo mudou de novo. Então, eu vejo como evolução mesmo, que tudo vem para um crescimento, seja profissional, espiritual, pessoal. Então, eu estou em evolução. Eu estou me vendo assim numa escada. Às vezes, para ali num degrau, tem umas dificuldades, mas sempre, nunca pensando em regredir, sabe? Eu me enxergo mais assim, quando pergunta para onde você está indo, eu só consigo enxergar um crescimento de maturidade também, muito, porque quando eu estou em lugares assim para trabalhar, eu tento muito absorver isso também, sabe? Das pessoas que já são, já trabalham com isso que eu trabalho, com publicidade, com audiovisual, enfim. Até mesmo a gente aqui, que você já está nisso há mais tempo, ou que tem um olhar diferente para o profissional, eu gosto de absorver o que as pessoas têm para falar, para ensinar, para trazer isso para mim também, sabe? E, inclusive, eu acho que a Aline também é uma mistura um pouquinho de cada pessoa que passa pela minha vida, sabe? Que me ensina de alguma forma, ou que me ensina até o que não fazer, o que eu não quero ser. A pessoa me ensina. É um aprendizado. Exato. Então, eu enxergo isso. Porque uma coisa também que eu queria ter mencionado quando a gente estava falando, quando eu decidi trabalhar com o que eu trabalho, sempre tem aquela coisa que me cutuca para eu expandir, para eu sair daquilo ali, ou até mesmo, nem sempre expandir, às vezes a gente só quer se fechar, ficar encolhidinha, voltar, dar um passo para trás para dar um passo maior para frente depois.
que hoje em dia eu vejo que eu sou, assim, a minha própria empresa e ainda continuo sendo os meus funcionários, só que fazendo várias coisas, assim, né? Eu tenho, graças a Deus, o André Luiz, que me acompanha quando ele pode. A agenda dele também, não. Tá comprometido. A gente vai ter que estar conversando sobre isso. Mas eu vejo que essa empresa, por mais que hoje em dia eu seja a minha própria empresa, minha própria marca e os meus funcionários, ela está querendo expandir de certa forma. Não sei se... não, ela já está precisando de mais pessoas com ela, sabe? Até mesmo para eu não ter nenhum outro bloqueio de criatividade, de rendimento, porque isso acaba afetando. Então, eu acho que eu tô indo para esse estado de evolução, mas não só a Aline, sabe? Talvez de trazer outras pessoas para isso também. É muito bonito, assim, o que você trouxe, porque quer sim, quer não, no final das contas, você está agora num espaço de tocar mais vidas para além, né? Porque tem a vida que você toca já com o seu trabalho, influenciando, mostrando e tal, e tem as outras vidas que você vai tocar com o seu trabalho também, mas de outra forma, que é cada café, gente, que vai para cada mesa, assim, cada loja, é muito valioso, assim, pra gente. Falo até por mim, assim, a gente tava conversando antes, pessoal, sobre padrão, né, das coisas, tem que estar tudo certinho, porque é isso, é uma vida que eu tô tocando, é uma pessoa que através da minha vida eu posso tocar essa pessoa, mesmo que de forma indireta, às vezes a pessoa nem sabe quem eu sou. Sim. Mas ainda assim toca, e eu acho, não, tenho certeza, que você ainda vai voar muito. Espero que esse lembre sempre da CB. Claro, né? Vocês acham que eu vou esquecer? Mas do primeiro podcast que eu participei? Claro que não. Mas eu acho, assim, que você vai longe. Inclusive, assim, já te agradecendo mesmo. Muito, muito bonito. E eu sei que a partir desse episódio, outras pessoas vão entender, gente, que tá tudo certo. A gente, às vezes, ficar na dúvida do que a gente vai fazer. Às vezes, a gente ficar, tipo, gente, eu preciso fazer mais. E aí, depois você olhar, tipo assim, não, eu não preciso fazer mais, não. A gente ter essa confusão. Limites também, exatamente. Né? Esse caos mesmo de cidade grande e parar o momento e falar, não, tem que ter um espírito de cidade menorzinho. A calmaria que me acalmar. Ali. Exato, tem que voltar pra mim. E se acolher, muito obrigada, né? Viu? Ai, eu que agradeço. Eu senti muito esse acolhimento de interior aqui. Muito gostoso poder ter essa conversa, poder contar um pouquinho também da minha história, que sempre que eu conto ela, eu enxergo várias outras coisas também, porque, igual você falou, 5 minutos aqui conversando, já te falei várias coisas que eu fiz que às vezes eu mesmo não enxergo. Mesmo sendo eu a protagonista da minha própria história, muitas vezes eu esqueço de coisas que eu vivi, de coisas que eu passei. Então, é muito bom poder falar isso, né? Tipo, me ouvir e também ouvir de você. E conhecer também a CB, conhecer o Pó de Café. Ai, muito legal, de verdade. Estou muito feliz. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Gente, esse foi o nosso 2º episódio do Pó de Café. Vocês viram que tá demais, né? Tá demais. Te espero no próximo episódio. E não se esqueça que assim como a CB tá tudo certo, você tem aquele ritmo de cidade pequena. E aí, de cidade grande, hein? Ritmo de cidade grande, mas obviamente sempre ali com aquela pausa que só o interior sabe te dar. De você entender que tá tudo certo. Muitas das vezes a gente ter que se reinventar no meio do caos para dar uma pausa. Então, já passa na CB mais próxima e toma um dos nossos cafezinhos. Você já viu que eu sequei, né? Mais um dia aqui, todos os nossos E eu cafés. falei tanto que nem o drink eu tomei direito, não, mas agora a gente ó, vai pra melhor hora, gente. Só mastigar. Mas não se esqueçam disso. Vejo vocês no próximo episódio. E muito obrigada a cada um que está aqui. Tchau. Beijo, um pão de queijo, gente. Tchau, tchau.